Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, nós vamos meditar um pouco sobre as 7 Páscoas que estão registradas na Bíblia. Eu creio que talvez não dê para terminar essa mensagem hoje, mas eu termino ela amanhã. É muito conteúdo. 7 Páscoas na Bíblia. Êxodo 12, nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Lembra a armadura de Deus, isso, né? E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos serás por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Esse texto já é um pouco conhecido nosso, daria para a gente falar muito em cada versículo, cada elemento que Deus foi determinando ali para Moisés passar para o povo, mas eu quero focar hoje em falar sobre as 7 Páscoas da Bíblia, tá? O que a gente precisa visualizar com esse texto que nós vemos, que Páscoa tem que ter cordeiro. Páscoa fala de casa, eles tinham que estar dentro da casa. Páscoa fala de família e fala de vizinhos. Páscoa fala de sangue e Páscoa fala de preparo. Então são algumas coisas que foram estabelecidas que tem que ter para que o povo possa celebrar a festa da Páscoa. Tem que ter o cordeiro. O cordeiro fala de Jesus Cristo. Se não tiver Jesus, não tem nada, né? Fala da casa. A casa é um local, nós vamos ver um pouco mais para frente o significado da casa. Mas temos a família. Paulo fala em Efésios 3 que existe a família do céu e a família da terra. Não é a minha família, não é a sua, é uma grande família. Todos aqueles que creram passaram a ser filhos de Abraão pela fé. É uma única família aqui na terra, né? Também chamada da igreja de Jesus Cristo. Nós temos os vizinhos, que fala de comunhão. Nós temos o sangue, que é aquilo que nos traz a salvação. Deus, ele não olha para mim, não olha para você, ele olha para o sangue. Se tiver o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas,
Ele nos vê. É um pouquinho diferente a visão dele, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E tem a questão do preparo, né? Que nós vamos entender um pouquinho melhor também. Mas nesse texto, essa é a primeira Páscoa. É a primeira vez que Deus dá uma orientação para o povo, para eles fazerem este ritual e comemorar a Páscoa. Deus mandou eles fazerem isso antes de sair do Egito. Todo o preparo, todo aquele ritual, pela fé eles prepararam tudo. Eles criam no que Deus ia fazer. Então esse texto de Êxodo 12 fala da primeira Páscoa, que foi celebrada no Egito. O povo estava no cativeiro, o povo estava debaixo de opressão, sofrendo. Deus mandou eles comemorarem a Páscoa lá. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes eu estou passando por uma dificuldade. O que eu faço? Não, vou para algo mais fácil, vou fugir da dificuldade. Deus está falando que não, está falando que você tem que bradar. Aonde você está, mesmo que seja no meio do cativeiro, do sofrimento, é ali que você tem que fazer festa ao Senhor. E lá na frente Jesus fala que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa. Então se eu estou num local que é terrível, né, um local onde eu não quero estar, que é um Egito, é um cativeiro, é opressão demoníaca, Deus me colocou ali para eu fazer festa para Ele, para eu ganhar aquelas almas. Então nós temos que ter esse entendimento. Essa é a primeira Páscoa que foi celebrada no Egito, e ela tem um aspecto profético, ela marca a saída do povo do Egito. É a saída do povo do Egito, é a saída debaixo da escravidão de Faraó, da escravidão do diabo. Aí agora nós temos a segunda Páscoa em Números 9. Olha que interessante. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Então o povo estava aqui no Egito. Deus mandou comemorar a Páscoa aí. Dá o brado da vitória aí, aonde você está, no deserto, na prova, debaixo de opressão. Aí eles saíram. Aí Deus mandou o povo se reunir num monte, porque Deus queria se revelar para o povo. Deus queria fazer maravilhas no meio do povo. E ele falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, lá no monte. No ano segundo da sua saída da terra, ou seja, eles já estavam 1 ano ali acampados em volta do monte. No primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrarei. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Mais um? Pode passar. Estando, pois, pode voltar. Então eles celebraram a Páscoa. Aonde? No Monte Sinai. O que nós temos que entender em relação a essa segunda Páscoa? Quando Deus leva o povo até o Monte Sinai, Deus fala assim: Moisés, manda o povo se preparar, que eu vou me revelar a eles. 3 dias de consagração, o povo vai estar ali se preparando para poder ouvir a voz do Senhor. E o Senhor dá vamos falar assim, ele pega a cerejinha do bolo e mostra para o povo. Só um pedacinho, ele se revela em meio ali a relâmpagos, trovões, uma nuvem de glória, fogo sobre o monte. O que acontece com o povo? Morre de medo e fala: Moisés, vai você no nosso lugar, Deus fala com você e você fala conosco. A gente não quer que Deus fale direto com nós, não. Então ali o povo rejeitou esse contato direto com Deus. A mesma coisa que muitas vezes fazemos nos nossos dias. Em vez de eu buscar, pagar um preço para ouvir Deus falar, para Deus me dar direção, eu vou até o homem. Para mim é mais cômodo que o homem fale comigo. Deus fala com ele e ele fala comigo. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. O que é isso? Rejeição à vontade de Deus. Deus levou o povo lá para o Sinai para poder, como diz lá a palavra em Êxodo 19:20, para fazer deles uma nação santa, sacerdócio real. Por eles terem rejeitado a Deus, esse direito passou para a igreja depois. Então o povo rejeitou a Deus e preferiu ouvir a voz do homem.
Percebe que na Bíblia, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vem sobre algumas pessoas, e essas pessoas são grandemente usadas por Deus. Vem sobre um juiz para libertar o povo, vem sobre Sansão, vem sobre Samuel, o profeta, depois vem sobre Davi, vai vindo sobre pessoas específicas para propósito específico. A vontade de Deus não era essa, a vontade de Deus é que o Espírito Santo viesse sobre todo o povo. Mas quando o povo rejeitou ouvir direto a voz de Deus, Deus começou a dar com medida o Espírito Santo, para alguns. E como diz Davi, não retire de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo vinha e ele saía. O Espírito Santo vinha e ele saía. Então, nós temos que perceber o que acontece. Então, primeiro, comemora a Páscoa no Egito. Agora vocês vão comemorar a Páscoa no Sinai. Então a Páscoa no Egito tem um marco na história. O povo estava saindo da escravidão. Agora o povo vai começar uma nova fase. Ele vai sair do Sinai, vai sair daquilo que era a vontade de Deus para o povo, e vai começar uma jornada errante no deserto por 38 anos. Então nós vemos que a primeira marca a saída do Egito, a segunda agora é celebrada no deserto, no Monte Sinai, e marca a saída do povo do monte de Deus. Ok, agora no texto de Josué, a terceira Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Por que é à tarde? Porque Jesus foi morto, crucificado de tarde. E a outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pois asnos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Ok. Então, primeira Páscoa, Egito; segunda Páscoa, Monte Sinai, cada uma tem um marco. Agora, o povo vai comemorar a Páscoa, marcando um novo período. Qual é esse período? Agora vai marcar a saída deles do deserto. A saída deles do deserto para entrar em Canaã. E aonde que foi comemorada essa Páscoa? Foi ali junto ao Rio Jordão. Então, nós temos, são momentos proféticos. É citado na Bíblia 7 Páscoas. Por que não 8? Por que não 10? Porque tem um significado profético para as 7 Páscoas. E depois, lá na frente, nós vamos ver que ela tem relação com as 7 festas de Israel. E cada uma tem um significado profético que vem marcando as nossas vidas ainda. Essa terceira marca a saída do povo do deserto. Então a primeira sai do Egito, a segunda sai do Sinai, sai da intimidade com Deus, e a outra agora sai do deserto para entrar na terra prometida. E nós temos a quarta. Olha que interessante, a quarta e a quinta estão nos mesmos versículos, mas nós temos que saber separar. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes. Para quê? Então, o que está sendo registrado em 2 Crônicas, capítulo 35? Deus deixou para nós um registro que houve uma Páscoa como nunca nenhuma outra foi comemorada. Olha que interessante. Deus está falando, foi comemorado uma Páscoa, aqui na época de Josias, que não se compara a ninguém que veio antes dele até Samuel. Mas olha que interessante, de Samuel até chegar em Josias, passam-se centenas de anos. Olha que interessante, passa Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não comemorou a Páscoa da forma que Josias comemorou. Passa Salomão, um homem da sabedoria, que sacrificou milhares de animais quando foi consagrado o templo, riqueza abundante no reino. Mesmo assim, não se comemorou a Páscoa da forma que se comemorou na época de Josias. Então ele faz mais 2 marcos.
A quarta Páscoa é aquela que se comemorou na época do profeta Samuel. E isso tem um significado profético, porque quando Samuel vem, passa a existir, isso marca um período de mudança para o povo de Israel. Aonde foi comemorada a Páscoa de Samuel? Foi em Siló, depois que o povo entrou na terra. Já com Josias, essa Páscoa foi comemorada em Jerusalém, outro marco. Porém, olha que interessante, né? Vamos continuar aqui. E todo Judá e Israel que ali se acharam, os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Na época de Josias, o templo já estava praticamente destruído, e os sacerdotes começaram um trabalho de restauração no templo, e ali se achou o livro da lei de Moisés, que até então estava perdido. Quando eles acharam o livro, levaram até o rei, leram para o rei Josias, e a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, em sinal de profunda tristeza. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo com os mandamentos de Deus. O livro tinha se perdido e eles não estavam seguindo a palavra de Deus. Quando o livro é achado, ele rasga as vestes em sinal de arrependimento profundo. E ali se começa um novo avivamento para aquele povo. Por isso que essa Páscoa da época de Josias, Deus deixa registrado, essa é a quinta Páscoa que ele deixa registrado na Bíblia, que foi algo para ser lembrado, como nunca se foi comemorado desde a época de Samuel. E passam homens grandes da história de Israel nesse período, e eles não comemoraram a Páscoa como Josias comemorou. E olha que interessante, vamos para a sexta, lá em Esdras 6. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, guarda esse nome, Ageu, e de Zacarias, guarda Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra, conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro, e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Esdras acaba o templo, Neemias são os muros, Esdras é o templo. E os filhos do cativeiro, olha que interessante, e os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Aqui eu tenho um outro marco. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, ficou lá na Babilônia cativo, debaixo de opressão, assim como o povo estava cativo debaixo de opressão no Egito. Tem uma semelhança aí. Porém, quando eles voltam, eles começam a reconstruir o templo. Quando termina a reconstrução do templo, eles vão e celebram a Páscoa, né? Eles chamam os filhos do cativeiro, aqueles que voltaram da Babilônia. Então, com Esdras acontece duas coisas: a reconstrução do templo e a volta dos filhos do cativeiro. Porém, olha que interessante, quando eles começaram a reconstruir o templo, os inimigos se levantaram, né, foram em cima deles para eles pararem a obra de construção. E chegou num determinado momento que eles pararam. Em vez de construir a casa de Deus, eles começaram a construir suas próprias casas. Aí o que Deus faz? Levanta esses dois homens, Ageu e Zacarias, para ir lá profetizar para ele: não é a sua casa que é mais importante, é a minha casa que é. Para tudo que você está fazendo para você e vem terminar a minha obra. Essa é a mensagem dos dois. Só que olha que interessante, o nome Zacarias significa o Senhor lembrou, e o nome Ageu significa minha festa ou festivo. Então Deus enviou Zacarias e Ageu, e se eu juntar o nome dos dois, significa o Senhor lembrou da sua festa. Qual é a festa que o Senhor lembra? A festa da Páscoa. Então existe significado profético muito forte na festa da Páscoa. A Páscoa é uma festa que Deus mandou lá em Êxodo, a gente viu, é uma festa que tem que ser comemorada
perpetuamente. Nós não fazemos sacrifícios de animais, mas nós fazemos atos proféticos em relação a este ordenamento que é perpétuo de Deus. E olha que interessante esse texto. Esse texto aqui, ele acaba com muita teoria que aqueles que hoje se chamam desigrejados costumam utilizar. Deuteronômio 16:6 fala assim: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Espera aí, mas Deus não mandou o povo se juntar nas casas e ali sacrificar o cordeiro, e junto da casa, cada um da sua casa, ou junto com o vizinho, ia comer? Como que Deus está falando agora que eu não posso mais sacrificar as portas da minha casa? E agora? Isso é simples. Tem um outro texto que fala assim, que nós lemos lá de Josué: quando o povo entrar na terra, o que acontece com o maná? O maná cessa, porque agora Deus vai escolher um local para ele habitar, para sua casa habitar, e o povo não iria mais comer do maná, agora iria comer do fruto da terra. Então ali também tem uma mudança. Aquela Páscoa de Josué representa uma mudança. O que isso quer dizer? Que agora eu não faço mais as coisas do meu jeito, não é na minha tenda, não é na minha casa. Agora eu vou comemorar a Páscoa no lugar que o Senhor escolher para o seu nome habitar. Aonde é o local então de se comemorar a Páscoa? No templo. Então, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Não preciso ir em igreja, precisa sim. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Deus só vai aceitar essa adoração em forma de oferta, de sacrifício, essa obediência que Ele manda a gente comemorar a Páscoa perpetuamente. Ele só vai aceitar se for no lugar onde Ele escolheu para o seu nome habitar. Então, se a pessoa fala: eu não posso, eu não vou em igreja, eu oro em casa, eu jejuo em casa, eu faço tudo com a televisão, tem um pastor na televisão, eu faço tudo com ele, até canto os louvor lá junto com eles, está errado. Deus falou: você vai trazer a sua oferta, você vai trazer o seu sacrifício, você vai trazer a sua adoração no lugar que Ele escolher para o seu nome habitar. Esse texto acaba com essa teoria dos desigrejados. Eles não estão fazendo. Então Deus determina agora que para comemorar a festa, para eu fazer esse ato de obediência, tem um local próprio, tem uma data própria, e exige que nós tenhamos comunhão. Então não sou eu sozinho, eu e a televisão, não. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos, porque ali se reúne aquele que é chamado povo de Deus. Então nós temos essa que é a sexta Páscoa, e agora nós estamos entendendo que não é mais dentro das nossas casas que nós comemoramos a Páscoa, agora é um lugar onde o Senhor escolheu para o seu nome habitar, ou seja, na igreja. E vamos para a sétima Páscoa. Olha que interessante. Na verdade existem 8, mas foram pontuadas 7. Jesus falando para os seus discípulos na quinta-feira, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eles comeram a Páscoa na quinta-feira, antes que padeça, antes que ele vá para a cruz. Porque vos digo que não a comerei mais. Bom, Jesus está fazendo um voto com os seus discípulos. Ele está falando: eu não vou comer mais a Páscoa. Jesus fez um voto que ele não vai mais comemorar a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, aqui foi a última, a sétima Páscoa citada na Bíblia. Não tem mais citação nenhuma de Páscoa na Bíblia toda. Sétima Páscoa vem esse texto de Lucas 22, onde Jesus teve a comunhão com os seus discípulos. Aí ele fala, faz o voto: não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aonde vai ser a próxima Páscoa? A oitava e última. Aonde vai ser?
Lá em Cantares, capítulo 2, Salomão deixa escrito: leva-me à sala do banquete. Lá, quando nós estivermos com Cristo, Ele vier arrebatar a igreja, nós entrarmos com Ele na sala do banquete, nós entrarmos com Ele nas bodas do Cordeiro. Enquanto vai estar havendo a grande tribulação aqui na terra, nós estaremos com Ele lá na sala do banquete, comendo essa Páscoa. Ela vai se cumprir lá no reino de Deus. Lá nós vamos estar com o Cordeiro de Deus. Lá o sangue do Cordeiro vai estar conosco. Então Jesus, ele faz um voto. Então a 7ª Páscoa foi a que Jesus comeu com seus discípulos. Porém ele já deixou relatado: vai haver a 8ª, e ela vai acontecer no céu, quando nós chegarmos para estar lá com Ele. E o interessante é assim, que Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para cumprir toda a lei. A Páscoa é um mandamento de Deus para o seu povo. E olha que interessante o que Jesus fala: iremos comer a Páscoa no reino, né? Aí Ele fala assim, lá, João 14, na casa de quem? Do meu pai tem muitas, mas é na casa de quem? Do pai, né? Mas Deus tinha falado para o povo que a Páscoa se comia em casa. Até eles entrarem na terra prometida, a Páscoa se comia em casa. Aí Jesus fala: na casa do pai tem muitas moradas, e eu estou indo lá preparar lugar para vocês estarem comigo. Aí ele fala: aonde que vai ser comida a próxima Páscoa? É lá na casa do pai. Então Jesus, ele não está fugindo do que Deus determinou. Até isso ele vai cumprir na eternidade. Quando nós estivermos lá na casa do Pai, num cômodo chamado a sala do banquete, onde o estandarte nosso é o amor, é Jesus Cristo, quando nós estivermos na casa do Pai, nós vamos assentar com Ele para comer essa Páscoa profética, a 8ª Páscoa. E olha que interessante, você não pode comer sozinho. Você tem que juntar a família pequena, chama os vizinhos, chama toda a família. Jesus falou: eu não vou comer até que toda a família esteja reunida, até que todos estejam ali presentes. Jesus está aguardando a família se reunir aqui na terra, que a Bíblia fala que ainda se espera que se complete o número dos salvos, dos escolhidos de Deus, para que Ele venha, arrebate a igreja dessa terra. Então Jesus está lá na casa do Pai, aguardando a família se reunir com Ele para cumprir o que foi colocado lá como mandamento em Êxodo capítulo 12. Então a família estará com Ele na sala do banquete para comer essa Páscoa. Então tudo que foi estabelecido lá em Êxodo 12 vai se cumprir. E tem mais algo, que é interessante. Deus, lembra que eu estava lendo o texto, eu falei: aparece a armadura de Deus, cingindo o lombo, botando o sapato no pé, cajado na mão, faz relação com a armadura de Deus. Para que eu uso a armadura? É para fazer guerra. Então o preparo que Deus espera de nós é nós nos prepararmos com os soldados. É o que se diz da igreja militante, é aquela igreja que está em combate, que está no campo, lutando pelos interesses do seu comandante, do seu general. Então, Ele espera que nós estejamos nessa posição, ou seja, nós temos que estar preparados. E só existe uma forma do inimigo nos acertar no campo de batalha: quando alguma das peças da armadura está falha. Se a couraça da justiça, se eu não estiver praticando justiça, o meu peito está desprotegido. Se eu não estiver cingido com o lombo da fé, ou seja, se eu não estiver exercitando a fé, o meu lombo, a minha cintura está desprotegida. Se eu não estiver pregando o Evangelho, fazendo discípulos, calçando pés para a preparação do Evangelho da paz, se eu não estiver fazendo isso, os meus pés estão desprotegidos e o inimigo pode me acertar. Se eu não estiver com o escudo da fé, que vai do pé até a cabeça, um escudo grande, o inimigo pode me acertar.
se eu não estiver com o capacete da salvação, a parte mais importante da armadura, o inimigo ele só não me acerta, ele me mata. Então nós precisamos entender que tem que ter um preparo, e esse preparo ele está relacionado em fazer a vontade de Deus e nós estarmos em santidade. O soldado no batalhão de Deus, ele não pula trincheira, ele não corre, ele não arrasta na areia, não, ele se santifica para a guerra. O conceito é um pouquinho diferente. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2, olha que interessante, olha o que o pastor Paulo fala, que os pastores aqui na terra têm que ter no seu coração. Esse é o dever do pastor. Olha que responsabilidade. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, ou seja, mesmo o zelo que está no coração de Deus tem que estar no nosso coração, porque vos tenho preparado para vos apresentar. O papel do pastor é preparar as ovelhas, preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Em outra tradução fala de uma virgem pura, santa e imaculada para Cristo. Ou seja, o marido só vai aceitar a sua noiva se ela estiver virgem. Só vai aceitar a sua noiva se ela for pura, se ela for santa. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que estar dentro desta condição, eu tenho que estar preparado, lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, tudo que Deus estabeleceu lá em Gênesis 12 é o que vai se cumprir para nós estarmos comendo essa Páscoa com Jesus lá na eternidade. E tem mais um detalhe: o sangue ele tem que estar na casa, passado nas vergas, nos umbrais da casa. O sangue tem que estar na casa. O cordeiro também tem que estar na casa, tem que estar no centro da mesa ainda. Centro da mesa fala de algo que é mais importante, que tem que ter atenção. Jesus Cristo tem que ser o mais importante, estar no nosso centro. Porém, olha que interessante, Deus ele estabelece um culto através de Moisés. E no culto levítico ele tem alguns rituais, alguns passos. E Deus fala que o culto ele tem 3 níveis, e isso continua valendo para nós, porque Jesus ele fez esse culto levítico em 3 níveis, e nós também fazemos um culto a Deus que nós podemos classificar em 3 níveis. Aí a pergunta é: quando eu chego para o culto, quando eu chego na igreja, eu estou em qual nível? Em qual nível eu consegui entrar para adorar a Deus? Tem gente que para no primeiro nível, não consegue evoluir. Tem gente que está no segundo, e poucos conseguem entrar no terceiro nível, que é no terceiro nível que eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Então Deus estabeleceu. Só que olha que interessante, lá na Páscoa, a Páscoa é um culto, porque um pouquinho mais para frente ele fala assim: quando seus filhos perguntarem que culto é este o vosso. Então a Páscoa é uma festa e é um culto. Então o nosso culto hoje tem que ser uma festa também. Então, como que era o culto que Deus estabeleceu? Vocês vão armar uma tenda. Essa tenda tem 3 compartimentos, assim como depois o templo que Salomão construiu. Tem 3: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que acontece no átrio? É no átrio que eu ponho o cordeiro. Lembra lá do cordeirinho no centro da mesa, lá em Êxodo 12? Aí Deus fala: vamos fazer o culto, e no átrio vai ter o cordeiro. Se não tiver o cordeiro no átrio, você nem passa para os outros níveis. Aí ele fala assim: o cordeiro vai ficar no átrio. Porém, Moisés fala para Arão pegar o sangue do cordeiro e entrar no segundo nível. Aí depois fala para ele continuar e entrar no terceiro nível com o sangue do cordeiro que foi sacrificado no átrio. Só que lá na casa, lá em Êxodo 12, olha que interessante, o sangue ficou nas ombreiras, nos portais.
Aí o cordeiro entrou. Quando o cordeiro entra com sangue. Só que o cordeiro estava dentro da casa. E o culto que Deus quer é esse culto de Êxodo 12. O cordeiro tem que estar dentro. Só que no culto levítico o cordeiro ficava fora. O cordeiro não entrou, ele ficou lá fora. O que entrou foi só o sangue do cordeiro. E olha que interessante. Passa. Hebreus 9, 11, 12 vem mostrar para a gente como que vai ser celebrada essa Páscoa lá no reino, na eternidade com Jesus Cristo. Porque tem que ser exatamente igual ao que Deus determinou lá em Êxodo 12. E olha o que o escritor aos Hebreus diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. Somente o sumo sacerdote podia entrar no terceiro nível, lugar chamado de Santíssimo, o Santo dos Santos, por um maior e mais perfeito tabernáculo. A Bíblia diz que Jesus, quando veio a essa terra como homem, ele tabernaculou entre nós, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Então ele está falando do sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 18, por ali. Ele fala assim: Jesus é o Cordeiro, só que agora ele pega o sangue. Olha que interessante, ele está onde? Na casa do Pai. A Páscoa vai ser comida na casa, né, com a família. Mas para isso tem que ter o sangue e o Cordeiro dentro da casa. Aí ele fala assim, ó: Jesus Cristo, como sacrifício, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, no culto de Êxodo da Páscoa, a primeira Páscoa, tinha que ter cordeiro e sangue dentro da casa. No último culto de Páscoa, no oitavo, lá na casa do Pai, já está o cordeiro e o sangue nos esperando dentro da casa. Ou seja, tudo que Deus estabeleceu é perfeito. É por isso que Paulo fala: a lei de Deus é perfeita, tudo já está preparado, nenhum elemento do que foi estabelecido está faltando. A única coisa que agora precisa é o povo de Deus se reunir. A hora que o povo de Deus se reunir, começa a festa. Então, para a gente finalizar, nós temos 7 Páscoas. A primeira Páscoa marca a saída do Egito. A segunda Páscoa marca a saída do Sinai. A terceira Páscoa marca a saída do deserto. A quarta Páscoa marca a volta da profecia. Porque enquanto estava o sacerdote Eli e os seus filhos corrompidos pelo pecado, a Bíblia diz que a lâmpada tinha se apagado de Israel. Porém, quando Samuel se levanta ali como um profeta, a profecia volta para o meio do povo. E a Bíblia diz que aonde há profecia, o povo não se corrompe. Então, esta quarta festa marca a volta da profecia, que vem restaurar o povo que estava corrompido. A quinta festa fala da volta da palavra, da Bíblia no culto. Por quê? Porque a palavra tinha se perdido ali no templo destruído. Porque se não tiver Bíblia, o templo se destrói, não fica nada em pé. Daí quando acharam ali o livro da lei, Josias rasgou as vestes. Por quê? Porque a palavra voltou para o culto. O mais importante é o cordeiro no meio, é a palavra, é a Bíblia. E isso é o que marca a quinta festa. A sexta festa fala da volta do povo do cativeiro. O povo voltando para a sua terra e fazendo o quê? Construindo o segundo templo. Quando nós, por algum motivo, nos desviamos da presença do Senhor, nós precisamos primeiro reconstruir o templo, porque o pecado destrói o templo. Nós temos que reconstruir para que Deus possa manifestar a sua glória novamente neste templo que foi contaminado pelo pecado. A sétima Páscoa fala de uma nova aliança, de um voto que foi feito por Jesus. Todos esses processos, essas 7 Páscoas relatadas na Bíblia, é um processo que todos os crentes têm que passar. Então agora, aplicando na gente,
Primeira Páscoa, saída do Egito, fala da libertação da escravidão. E assim é notório, pessoas que estão dentro da igreja, já falei várias vezes aqui do Rouxinol, que tem um canto bonito, que vale muito para quem coleciona pássaro, é caro, que é só que ele está cantando dentro da gaiola. E tem muito crente com roupa de crente, que fala que nem crente, que ora que nem crente, faz tudo que nem crente, mas está dentro da gaiola. E não percebe. Aí Davi fala para Deus: Senhor, me tira dessa gaiola, para que eu possa te louvar, te adorar de todo o meu coração. Ele percebeu que ele em determinados momentos estava louvando, adorando a Deus dentro de uma gaiola. E muitas vezes nós não percebemos, porque o diabo, Deus deste século, ele cega o nosso entendimento justamente para nós não vermos que nós estamos dentro de uma gaiola, que nós precisamos de ajuda. Então, nós precisamos de uma libertação. O povo não conseguiu se libertar sozinho, e muitas vezes nós também não conseguimos vencer essa barreira. Libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio é evangelismo. Libertação é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a verdade pelo resto da sua vida, porque ninguém consegue mergulhar nas profundezas da Bíblia e conhecer tudo. Então esse é um processo que vai durar até nós nos encontrarmos, até a gente estar na sala do banquete com Jesus Cristo. Então nós precisamos de libertação, e isso precisa de ajuda. Aí a segunda Páscoa fala do Sinai. O que o diabo quer? Quer acabar com a nossa intimidade com Deus. Chama o povo aqui para o Sinai, manda eles se santificar, que eu vou me revelar para eles. E o povo: não quero, estou com medo. Ontem nós fizemos uma vigília aqui, uma vigília de oração. Chegamos às 10 horas da noite e saímos aqui às 6 horas da manhã. Diferente de outras vigílias, praticamente todas que eu fui, não teve louvor. A vigília foi oração. Orou-se individualmente, meia-noite parou, fizemos um período de intercessão juntos. Continuou orando individualmente, 3 horas da manhã parou, juntou-se e fez mais um período de intercessão, porque a Bíblia diz: se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, é ligado no céu. E depois voltamos a orar. Por quê? Porque nós precisamos ter intimidade com Deus. E tem muitas pessoas que nunca pararam uma noite em claro para falar: Jesus eu te amo, 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 Jesus eu te amo. Muitas vezes fica até horas, acorda, fica horas ali orando: Senhor, me dá isso, eu preciso disso, volta a dormir. Mas nunca fez o que Jesus fez. Jesus virava noites inteiras acordado. Ele não estava orando, ele estava tendo intimidade com o Pai. E nós começamos a fazer isso, né? Nós vamos estar aqui todas as sextas-feiras, se Deus permitir, para a gente ter um momento que às vezes no decorrer do dia a dia, trabalho, essas coisas, fica difícil, mas nós vamos ter um momento onde eu posso parar quietinho no canto e eu vou falar para o Pai. Eu vou ter intimidade, mesmo que eu não fale nada. Vou falar: Pai, eu estou aqui, eu te amo. Mesmo que eu não tenha mais motivo, eu não tenha mais palavra: Pai, eu te amo. 1 hora: Pai, eu te amo. 2 horas: Pai, eu te amo. Por quê? Porque Jesus falou assim para os discípulos: fica aqui que eu vou lá orar. Aí ele voltou depois de 1 hora, ele estava dormindo. Olha, não conseguiu nem vigiar 1 horinha. Voltou de novo. Depois de 2 horas, dormiu de novo. Foi lá, depois de 3 horas, dormiu de novo. O Espírito está pronto. Mas a nossa carne é fraca, porque nós não buscamos desenvolver a intimidade com Deus. Então, essa segunda Páscoa no Sinai fala dessa intimidade que o povo rejeitou. É melhor que Moisés tenha intimidade com Deus, porque tem que pagar preço. E eu não quero. É mais fácil a irmã Penha pagar um preço e eu andar com ela. É mais fácil o Júnior começar a orar e jejuar. Eu conheço o Júnior é meu amigo. Quando eu preciso, Júnior, ora por mim aí. Que eu buscar ter intimidade com Deus. Quando eu não tenho intimidade, eu vou atrás de homens. Quando eu tenho intimidade, eu não vou atrás de ninguém, porque eu estou no braço do Pai. Eu estou ali
com o meu ouvido deitado no seu coração, ouvindo ali o bater do coração dele. Então a segunda Páscoa fala dessa intimidade que nós temos que ter novamente. A terceira, consegui, processo de libertação, comecei a ter entendimento, fui quebrando as maldições, comecei a ser liberto, porque comecei a conhecer a palavra. Aí, com essa libertação, saí da gaiola. Agora eu vou abraçar o Pai no lar, vou ter intimidade, vou passar horas na presença dele, porque eu não estou salvo para fazer um culto na igreja. Eu estou salvo porque Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, e eu preciso desenvolver essa comunhão. Aí, quando eu tenho essa intimidade com Deus, qual é o próximo passo? Agora vem a terceira Páscoa, vamos entrar na terra. O que acontece na terra? Conquista. Então, depois que eu me libertei, saí da gaiola, depois que eu comecei a desenvolver intimidade com Deus, agora eu vou ganhar almas, agora eu vou conquistar a terra. É agora que eu vou desenvolver, eu vou conquistar a terra, eu vou ganhar almas. Aí eu tenho agora a quarta Páscoa, Samuel, Eli, restauração da profecia. Eu não vou ganhar almas simplesmente parando pessoas, Jesus te ama, não. Eu vou agora debaixo dos dons espirituais, porque eu restaurei a profecia na minha vida, ter intimidade com Deus. Olha que interessante o significado dessas 7 Páscoas. E vai chegar um momento que é assim: quanto mais eu fico na presença do Senhor, que é santo, mais eu reconheço que eu sou miserável, mais eu reconheço. Isaías entrou lá na presença do Senhor, diante do trono. Ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele podia falar: nossa, eu estou com moral, eu estou na presença do Senhor, estou vendo o seu trono, estou vendo os serafins, estou vendo aquela coisa linda, as pedras afogueadas. Não, quando nós passamos tempo na presença do Pai, nós reconhecemos que nós somos miseráveis pecadores. Aí o que acontece? Vem a Páscoa de Josias. Josias rasgou as suas vestes, Josias se arrependeu. E isso Deus registrou, que nunca houve festa igual àquela. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais arrependimento eu tenho das coisas que eu fiz. Porque a santidade de Deus me leva a ter arrependimento. Isso foi a quinta. A sexta vem com Esdras. Eu não tenho. Deus falou assim: vocês não vão mais fazer sacrifício em lugar nenhum, agora é só na minha casa. A adoração é na minha casa. Se não tiver templo, não tem adoração. O povo foi para a Babilônia e destruiu o templo. Toca para a gente aqueles hinos que vocês cantavam lá em Israel. Os babilônios falavam para eles. Então não tem como a gente tocar, porque se não tem templo, não tem louvor. Se não tem templo, não tem adoração. Se não tem templo, não tem nada. Então eu preciso agora, debaixo de arrependimento, da profecia, dos dons espirituais, da intimidade com Deus, debaixo de toda essa sequência de elementos proféticos, agora sim, eu vou restaurar o templo e vou começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Vai mudar, porque a minha adoração, agora eu não vou para a igreja para receber, eu vou para a igreja para Zacarias e Ageu, eu vou para a igreja porque o Senhor se lembrou de sua festa, eu vou para a igreja para fazer festa ao Senhor. E a última Páscoa, eu entendi agora que eu sou filho de Deus, que Jesus Cristo fez uma nova aliança através do seu sangue na cruz do Calvário. E aquilo que começou da conquista da terra, não é só conquistar a terra. Esse é o primeiro passo. Agora eu tenho uma nova aliança. Jesus falou: ide conquistar a terra, mas fazer discípulos. Agora eu não vou entrar na terra e vou matar o inimigo. Não, eu vou conquistar a terra e vou discipular esse inimigo, para que ele venha se tornar um discípulo de Jesus Cristo. São os significados proféticos que nós temos nessas 7 Páscoas registradas na Bíblia. Amanhã eu vou falar das 7 festas que Deus instituiu, que tem relacionamento com as 7 Páscoas. Passa, Júnior.